Graça e paz. Aqui é o seu irmão em Cristo, pastor Otair Fortunato. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede para juntos aqui meditarmos mais uma vez e refletirmos na palavra de Deus. Desta vez na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a seguir, que nos diz assim a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que, agora por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Glórias a Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa estar falando de uma forma poderosa em cada um dos nossos corações, em nome de Jesus. Passagem abençoada que fala a respeito de um consolo dado por Deus para os discípulos daquela época. Muitos estavam espalhados por muitas províncias e estavam passando por grandes provações. Segundo os estudiosos, foi na mesma época em que houve a perseguição de Nero e que acabou acarretando na morte, sacrifício ali do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro. E muitos cristãos estavam sendo provados de muitas maneiras, perseguidos, passando grandes lutas. E Deus ali, pela sua misericórdia, usou a vida do apóstolo Pedro para que ele trouxesse essa mensagem para todos os cristãos da época. E esta mensagem ela está chegando até mim, até você hoje. Aleluias. E aqueles que, se Jesus não voltar ou nós não partirmos, ela continuará falando aos corações daqueles que virão, porque existem muitas pessoas ainda para chegarem até os pés do Senhor, até o Senhor Jesus Cristo. E não é diferente. Tá certo que a diferença da provação dos irmãos daquela época para nós aqui hoje não tem comparação. Se pudéssemos comparar, talvez seja em algum país que existe uma perseguição ali no Oriente Médio, talvez Coreia do Norte, em alguns locais que eles não têm o privilégio que nós temos de nos declararmos cristãos. Seja de qualquer denominação que você pode hoje aqui no nosso país, graças a Deus, Brasil, se declarar cristão e seguir a sua fé e procurar honrar o Senhor da melhor forma possível. E aqui ele está consolando os cristãos da época, falando a respeito das muitas provações que eles estavam passando. E ele começa glorificando a Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando ele fala a respeito de regenerar, na verdade é vivificar ou gerar novamente. Como assim eu vou ser gerado novamente? Ser gerado novamente, porque nós fomos gerados no nosso nascimento, mas gerado novamente é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós somos novamente gerados novamente. Isso se chama regeneração. E nós começamos uma nova vida com Cristo. E ele está dizendo para os cristãos que foram regenerados para uma esperança viva. Não é qualquer esperança. É uma esperança, aquilo que nós estamos aguardando, mas algo vivo.
Não é algo que está morto, que está parado no tempo, não, é algo vivo, que se move. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus ele não ficou preso em uma cruz, em um túmulo. Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita do Pai. Ele lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, ele fala, olha, estive morto, mas estou vivo para os séculos dos séculos. Então, o Cristo que nós cremos, você que é cristão, eu te convido para que você creia num Cristo vivo, para que você comece a enxergar Cristo como uma pessoa, porque Ele é uma pessoa. A segunda pessoa da Trindade, Ele se move, Ele ouve, Ele tem sentimentos e o amor que Ele tem por você é muito grande. O amor que Ele tem por cada um de nós e principalmente pela sua igreja. Igrejas são aqueles que aceitaram Cristo como Salvador e que têm o seu nome escrito no livro da vida. Esta é a igreja do Senhor espalhada por toda a terra. Para uma herança que jamais poderá perecer. Quando a gente fala de herança, a herança pode ser ela do tamanho que for, mas ela pode perecer. Talvez você fale, mas a herança de um Bill Gates, por exemplo, ela nunca vai acabar. Em alguma geração ela pode terminar, mas pode perecer. Agora, a herança que nós esperamos em Deus, que nós temos em Deus, ela jamais, pelos séculos dos séculos, pela eternidade afora, ela jamais pode terminar, pode perecer, pode macular-se, ou seja, pode se manchar, pode perder o valor, não. Nunca, jamais perderá o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, para nós. Está falando para a gente. O Senhor estava vendo a minha vida e a sua vida quando assim Ele usou o apóstolo Pedro para falar. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. A fé. A fé que nós temos em Deus, mediante esta fé, nós somos protegidos pelo poder de Deus. Não existe poder maior do que o poder de Deus. Alguns dizem que o nosso adversário, Satanás, ele tem poder. Não. Aonde acaba a força dele, começa o poder de Deus. Por isso, o nosso Deus ele é soberano, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Nada escapa das mãos do Senhor. Nada escapa dos olhos de Deus, da direção de Deus e do controle de Deus. E tudo que está acontecendo existe uma permissão de Deus. Mas um dia o Senhor ele vai se revelar. E aqueles que ficarem firmes com Ele vão governar com Ele pelos séculos dos séculos. Até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, ainda que, agora por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ou seja, nisto nós nos alegramos. Ou seja, com tudo isso que foi dito, nós nos alegramos. Essa alegria que não é uma alegria humana, não é uma alegria que o dinheiro pode trazer, que coisas terrenas pode trazer. É uma alegria vinda do céu. Essa alegria que nos faz exultar em Deus. Ainda que nisto, podemos ainda aqui, diz aqui, olha, um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Estamos vivendo dias que muitas vezes a angústia bate sobre os cristãos, sobre os servos de Deus. Momentos de dificuldades, momentos de lutas. O mundo ele está como se fosse numa panela de pressão, prestes a explodir. Mas como nós já falamos, nada furta do poder de Deus, da direção de Deus. Mas se você está hoje passando por uma grande prova, por uma grande aflição, eu quero trazer uma palavra de ânimo para a sua vida. O Senhor está com você nessa aflição. Nada passa despercebido dos olhos de Deus. Talvez a angústia que você está sentindo é tão grande que o inimigo lança seta sobre a tua vida, dizendo, acaba logo com isso. Vai, entrega tudo que você tem, vai, pega um rumo, um caminho e abandona tudo, acaba com a sua vida, vai para a prostituição, vai para as drogas, entrega a sua vida à luxúria, à vaidade. Mas eu quero te dizer que não faça isso. Essa aflição que você está
passando agora, o secar, xaralai, aleluias, o Senhor está passando com você. Talvez a sua aflição é o medo do dia de amanhã. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele hoje paralisa esse medo na tua vida. Porque aquele que conhece ao Senhor, ele sabe que o dia de amanhã a Deus pertence. Talvez você está com tanto medo de tantas coisas do futuro. Não tenha medo. Descansa o teu coração. Porque lá no seu futuro o Senhor já está lá. Ele já está lá vendo o seu futuro. E aquele que ficar firme com o Senhor até o fim, o Senhor não vai o abandonar. Essa palavra é para você, meu irmão, minha irmã, você que está passando por, vendo a velhice chegar, e talvez você pode estar sozinha, talvez numa casa de idosos, talvez morando em um local ermo, um local que só você habita, e você fala, o que vai ser de mim? Talvez numa fazenda, talvez num campo. Eu quero dizer que a presença de Deus, ela está aí com você. Mesmo nesta idade, você fala, ninguém mais me dá valor. Talvez você já está chegando aí para frente dos seus 70, 80, 90 anos. Você fala, no passado eu servi tão bem ao Senhor e hoje estou aqui. O Senhor está aí com você. E se você está passando por essa luta, essa aflição, confia em Deus. Você que serve a Deus sozinho na sua casa, você criança, você jovem, o Senhor passa com você. Talvez muitos dizem, abandona a sua fé, conforme a mulher de Jó dizia para ele, abandone a sua fé, amaldiçoa o seu Deus e morra. Mas ele diz, como uma louca tu falas. Receberia o bem de Deus e não o mal? E diz a palavra que em nada ele entregou ao Senhor aquelas lutas que ele passava. Mas ele confiou em Deus e depois fala, olha o estado final de Jó. O Senhor o honrou de uma forma poderosa. E se você está passando por esse momento de aflição, preocupação, dizendo o que será de mim, Deus está aí com você neste momento. Confia no Senhor, que Ele está me usando aqui como um profeta para falar que Ele está cuidando de você, cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, cuidando do seu futuro. Descansa o teu coração em Deus. Isso que está sendo lançado contra você é uma mentira do diabo, pois o Senhor, Ele não te abandonou. E fala a respeito também daqueles que estão sendo provados, e diz assim, olha, no versículo 7, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, está falando do ouro, que mesmo sendo algo que é perecível, que perece, ele é provado pelo fogo. E quando ele é jogado no fogo, ele é mergulhado ali, ele derrete, eles jogam algo naquela pedra, naquele ouro, e as impurezas acabam subindo. E toda a impureza se solta daquele ouro. Então a prova da vossa fé é muito mais provada do que o ouro que perece. Através de algumas situações na sua vida, Deus está te purificando. Eu fiz questão de colocar esse ouro atrás. Quanto não vale? Quantos milhões não valem? E é algo perecível. E se estas coisas são perecíveis, são passadas pelo fogo, o Senhor quer tirar o melhor de nós. Ele quer nos purificar. Talvez 1, 2, 3 vezes para chegar o mais puro possível para o louvor de sua glória. Confia no Senhor. O ouro ele chega a ser derretido a um calor de até aproximadamente 1.200 graus. Mas aonde a Bíblia diz assim, ainda que se você passar pelo fogo, as chamas não te queimarão. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Então, se você está passando pelo fogo, se você está sentindo que você está se derretendo no meio dessa aflição, é porque você está prestes a virar algo poderoso, algo sólido, uma barra sólida na Kacharalahai, aleluias, nas mãos de Deus. A sua prova está terminando, aleluias, está chegando no fim, e o Senhor está contigo. Começa a ver já uma luz no final do túnel, porque você está chegando no final. Deus está me trazendo aqui hoje para falar para você, Ele está aí contigo. Jesus te ama e Ele não te abandona.
A Bíblia diz que nós somos como a menina dos olhos de Deus. Se nós já protegemos tão bem os nossos olhos, imagina Deus protegendo a cada um de nós como a menina dos seus olhos. Continuando, versículo 8. Mesmo que não tendo visto, vocês o amam, apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Você não está vendo, mas você pode sentir. Porque a palavra de Deus, ela é o próprio Cristo. E é o próprio Jesus falando conosco. Eu sei que você tem sentido aí. Eu sei que algo tem mexido com o teu coração. Porque é diferente de você estar ouvindo qualquer coisa quando você ouve a palavra de Deus. É porque você tem um chamado de Deus na tua vida. E o Senhor está se revelando a você através dessas mensagens. Não passe. Confie em Deus e deixa Deus trabalhar no seu coração. Porque Ele vai passar com você até o final. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação da sua alma. Um alvo é para ser alcançado. Um flecheiro, quando ele vai atingir, lançar uma flecha, a intenção dele é acertar o alvo. E a nossa fé também, ela tem que ser uma fé que acerta o alvo. Porque quando nós erramos o alvo, significa que o pecado jaz à porta. Mas quando nós acertamos o alvo é porque o Senhor tem se agradado de nós e nós estamos fazendo a nossa parte. E Deus vai fazer a dele com maestria, porque Deus é fiel. Eu quero orar pela sua vida e Deus tem uma bênção para você. Deus tem alívio, renovo. Deus tem uma água cristalina para que você possa beber agora, para te fortalecer no caminho da sua jornada. Deus, Ele está neste momento olhando para você e que você possa dizer assim: Senhor, me assista nas minhas necessidades. Me assista. Ele vai te assistir, vai cuidar de você, porque você é precioso para o Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus eu apresento em tuas mãos os teus filhos, meus irmãos e minhas irmãs. Peço que o Senhor os perdoe. Se murmuraram, se falaram algo, Pai, que não compreendiam, peço que o Senhor leve perdão e que a tua presença possa incendiar o coração de cada um deles. E se estão passando por lutas, por provas, por talvez, Pai, alguma situação que não compreendem agora, que a tua unção, Senhor, ó Deus, a unção que despedaça o jugo, aleluias, ela possa estar sobre a cabeça, sobre o coração, sobre a alma, espírito e corpo dos teus filhos agora. Eu repreendo este mal e declaro que a bênção do Senhor, a sua bênção, ela está nesta casa. Ela está, Pai, ó Deus, talvez sozinho com esta vida que está ouvindo essa mensagem. Talvez nesta madrugada fora, talvez neste dia que começa, que esta pessoa está com a mão na cabeça e dizendo: o que eu vou fazer? Senhor, visita ela. Ó Deus, dê paz, dê graça. Ó Deus, leve consolo pelo teu Espírito Santo. E eu estou repreendendo a acusação de Satanás, do inimigo de nossas almas agora. Retroceda, caia por terra, no nome de Jesus. Solta essa vida agora, solta essa alma agora, e que o Espírito Santo de Deus possa estar enchendo de paz o seu coração. Receba a paz, receba a graça, receba a unção de cura e de libertação, em nome de Jesus. Sê livre agora, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Se você sentir no teu coração, vá lá e se inscreva, Pastor Otair Fortunato no YouTube, e você vai ter outros conteúdos também. Envie para outras pessoas e que você possa curtir também, para que esta palavra, o intuito é que essa palavra chegue a outras pessoas. Quando você assim o faz, você me abençoa e abençoa outras pessoas. Que Deus te abençoe. Jesus te ama e não se esqueceu de você. Fique com Deus.